Eu não tenho potência nos motores. Um Boeing 777 Mayday! Mayday! Speedbird! Speedbird! faz um pouso forçado no aeroporto de Heathrow, em Londres. Houve um estrondo enorme. E pedaços caindo do teto. Fogo, alguém ajude! Tá queimando aqui! Um jato comercial mergulha nos Everglades, na Flórida. Você sentia o cheiro de combustível do jato e sentia o cheiro da morte. E um acidente devastador abala um vilarejo escocês. Havia destroços espalhados por toda a parte e tecido humano também. 3 desastres terríveis chamam a atenção do mundo. É uma questão de qual evidência você encontra e em qual direção levar a investigação. Cada um deles é um completo mistério que deixa os investigadores perplexos. Meu primeiro pensamento foi, como vou conseguir isso? Eles conseguirão encontrar as pistas de que precisam para desvendar esses casos intrigantes? Alguns desses eventos podem ser desvendados em 1 ou 2 dias, mas outros levam anos. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. A peça do quebra-cabeça. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. É bem ali. Vamos, querida. 11 de maio de 1996. O voo 592 da ValuJet é uma curta viagem de 1h30 de Miami a Atlanta, na Geórgia. Deixe-me ajudá-la com isso. No comando está Kendallin Kubek, de 35 anos. Ela é uma piloto experiente, com quase 9.000 horas de voo. Ok. O copiloto é Richard Hazen, um ex-piloto da Força Aérea de 55 anos. Liberação para partida? Recebida. O voo de hoje leva quase 2.000 quilos de carga, que incluem a bagagem de passageiros, materiais da ValuJet e o correio norte-americano. Após a tripulação assinar pela carga, o voo está pronto para a partida. Prontinho. Critter 592, táxi para a pista 9 à esquerda. 9 à esquerda, Critter 592. Eles estão pilotando um DC-9 com mais de 68.000 horas de voo. Critter 592, pista 9 à esquerda. Liberado para decolagem. Potência definida. Rodar. Levantar o trem. A decolagem do aeroporto de Miami é normal. O céu estava relativamente favorável naquele dia. E eles só estavam ansiosos para chegar em casa. A rota de hoje leva o voo 592 para o noroeste, sobre os Everglades, na Flórida, e depois direto para Atlanta, na Geórgia. O que foi isso? Eu não sei. Temos algum problema elétrico. Estamos perdendo tudo. Passaram-se apenas 6 minutos da decolagem. De repente, o DC-9 está com problemas. Alarme geral. A tripulação enfrenta uma enxurrada de falhas. Precisamos voltar para Miami. Isso é cheiro de fumaça? Tem fogo! Tem fogo aqui! Está queimando! Está queimando aqui! As chamas estão queimando o piso do avião. Fumaça na cabine. Os passageiros estão em uma luta desesperada pela sobrevivência, mas não há como escapar das chamas. Era uma fumaça pesada e venenosa e as pessoas a inalarem. Está pegando fogo em tudo. O jato cai em direção ao solo a mais de 650 km por hora. O voo 592 caiu em um dos locais mais inóspitos da Terra,
os Everglades, na Flórida. Um grande avião a jato acabou de cair aqui. Grande, tipo um jato comercial. Vocês têm que mandar helicópteros. Todas as 110 pessoas a bordo do voo estão mortas. Os investigadores da NTSB, a Comissão Nacional de Segurança dos Transportes, enfrentam uma das cenas de acidentes mais perigosas que já encontraram. Um pântano. Os destroços estavam em um ambiente hostil. Não estava claro àquela altura o quanto poderíamos descobrir a partir dos destroços ou seríamos capazes de recuperar. Liderando a equipe está o investigador veterano Greg Faith. Muito bem, vamos trabalhar. Meu primeiro pensamento foi como eu vou conseguir isso. Nós montamos uma grade e nós vamos vasculhá-los quadrante por quadrante. O que sobrou da aeronave afundou no vasto pântano. Não havia partes do avião. Havia apenas escombros e pouquíssimos e nenhuma evidência de passageiros. As equipes de recuperação continuam lutando contra o ambiente hostil, procurando por quaisquer pistas que possam encontrar. Você está se arrastando, está vestindo um macacão e você está pisando em coisas. Você tem que se abaixar e você tem que pegar e ver o que são. Houve momentos em que você acha que está pegando um feixe de fios, mas está pegando a cauda de uma cobra. Enquanto a equipe de resgate de Faith vasculha as densas plantas do pântano, os investigadores voltam sua atenção para a única pista que possuem. Entendido, Critter 592. Que tipo de problema você está tendo? Os pilotos relataram fumaça na cabine. Fumaça na cabine. Eles vasculham os registros do voo 592, procurando pistas sobre o que poderia ter causado isso. Eles descobrem que o voo foi atrasado no início do dia devido a pequenos problemas elétricos. A preocupação é que um incêndio elétrico tenha derrubado o avião. Nós estávamos procurando qualquer explicação. Podia ser uma falha na fiação ou um curto-circuito. E percebemos que seria uma investigação muito difícil. Com esta nova pista, Merritt Burke, o investigador de incêndios da NTSB, estuda aglomerados de fiação emaranhados tirados do pântano para determinar se um curto-circuito poderia ter causado o incêndio durante o voo. Quando a fiação defeituosa desencadeia um incêndio, um arco elétrico faz com que os fios se queimem e derretam. Quando recuperamos mais do chicote elétrico no avião, vimos alguns danos, mas não havia evidência de arco elétrico nos fios. Um exame cuidadoso exclui a fiação defeituosa como a causa potencial do incêndio. Os investigadores ainda estão sem respostas. Só o que eles têm para examinar são pedaços aleatórios de destroços que eles conseguiram encontrar no pântano. Então havia peças danificadas chegando, quase todas limitadas ao compartimento de carga. Nós tínhamos componentes de estrutura derretida que estavam acima do compartimento de carga, que compunham o piso da cabine de passageiros. À medida que Merritt Burke procura provas do que provocou o incêndio, ele faz uma descoberta totalmente ao acaso. É de aço inoxidável. Normalmente você não vê aço inoxidável queimado em um incêndio a bordo. Os aviões são feitos de materiais leves, como alumínio e titânio, não aço inoxidável. Os investigadores concluem que se o aço inoxidável não pertencia ao avião, então deveria ser da carga. O grupo de operações ficou cada vez mais preocupado com a carga que estava a bordo do avião e qual a importância ele poderia ter para o acidente. Eles levantam o manifesto de carga do voo 592 e descobrem que o avião estava transportando 3 pneus e 5 caixas de papelão, contendo 144 geradores de oxigênio de aço inoxidável vazios. Geradores de oxigênio são pequenos dispositivos instalados acima dos assentos dos passageiros de determinadas aeronaves. Eles estão conectados a máscaras de oxigênio que caem no caso de despressurização da cabine. Quando acionados, vários produtos químicos se combinam para criar oxigênio. A reação química gera muito calor. Os cilindros podem atingir 260 graus Celsius.
Temperatura dos geradores de oxigênio. Essas coisas ficam bem quentes, Greg. Ficam mesmo. Um gerador de oxigênio que não esteja montado na sua posição correta sobre um dissipador de calor na unidade de serviço de passageiros é letal. E se estiver perto de um material combustível, então você terá um incêndio. As regulamentações exigem que todos os geradores de oxigênio removidos de uma aeronave sejam desativados e esvaziados de produtos químicos voláteis antes de serem transportados. E havia 5 caixas deles, ou 144 cilindros, em uma caixa e transportados como carga. Eles supostamente estavam vazios. Que perigo existe em transportá-los como carga? Não há dúvida. Estão claramente listados como vazios. Os investigadores se perguntam se os geradores de oxigênio foram inadequadamente desmontados antes do embarque. Eles tinham potencial para criar um incêndio ou uma situação de incêndio que poderia comprometer a segurança dessa aeronave. Equipes de recuperação em campo dão sorte e recuperam um lote de geradores de oxigênio no fundo dos Everglades. A descoberta confirma seu palpite. Embora alguns estejam vazios, este nunca foi acionado. Muitos outros estão cheios. Os geradores de oxigênio que havíamos encontrado estavam danificados. Alguns estavam completamente achatados, alguns estavam carbonizados e esmagados, alguns deles ainda tinham material dentro deles, mas o cilindro estava amassado e danificado. Agora parece que os produtos químicos altamente voláteis foram embarcados no voo 592 da ValuJet. Se os pilotos soubessem o que estava realmente a bordo, é improvável que eles tivessem assinado o manifesto. Prontinho. Mas para provar sua teoria, os investigadores precisam descobrir como os cilindros entraram no voo e como eles poderiam ter incendiado. Departamento de Transportes Aéreos. O especialista em materiais perigosos Jim Henderson se junta à equipe de investigação para descobrir como os altamente voláteis geradores de oxigênio foram embarcados no voo 592 da ValuJet como carga. Ele examina a documentação de envio e descobre um erro chocante. O despachante de voo erroneamente rotulou os geradores como vazios, quando na verdade eles estavam apenas vencidos. Alguém realmente achou que expirado significava vazio? Era um grande problema, porque esses geradores de oxigênio não estavam vazios. Eles tinham expirado, mas a expiração significava apenas que eles haviam excedido o prazo de validade. Eles ainda eram capazes de gerar oxigênio. Eles não foram devidamente protegidos e eles não foram devidamente embalados. Então nós ficamos realmente preocupados que isso possa ter sido o que causou o acidente ou o que fez o incêndio ser pior. Os investigadores concluem que funcionários do aeroporto embarcaram uma carga potencialmente inflamável no ValuJet 592 devido a um erro no manifesto. Mas o erro ainda não explica como o fogo se espalhou para o resto do avião. O porão de carga do DC-9 é hermético, especificamente projetado para conter um incêndio. Mas se os geradores de oxigênio estivessem criando o seu próprio oxigênio, o compartimento de carga ainda poderia conter o fogo? Nós sabíamos sobre os geradores de oxigênio, sabíamos o potencial que tinham para ser uma fonte de fogo, mas nós não sabíamos o seu potencial real para derrubar uma aeronave. Em uma instalação de testes de incêndio da Administração Federal de Aviação. Ok, vamos fazer isso. Os investigadores esperam recriar o fogo que consumiu o voo 592. Nós pegamos 5 caixas de geradores de oxigênio, colocamos em cima de um pneu e colocamos um pouco de bagagem em volta delas. 1 minuto para a ignição. Tivemos que acionar um dos geradores de oxigênio manualmente. Os investigadores ativam um dos geradores para simular um cilindro sendo sacudido no porão de carga durante a decolagem. Fez um barulho inacreditável, soou como um grito estridente e todos nos entreolhamos e ficamos meio pasmos. O som foi ensurdecedor. Dez minutos após a ignição, o teto do container de carga do teste atinge 20.000 graus Celsius.
Santo Deus! Tivemos um incêndio violento e nenhum de nós esperava um incêndio tão grande e também tão quente. E foi surpreendente ver o quão destrutiva uma coisa deste comprimento e desta circunferência poderia ser. O experimento sustenta a teoria da NTSB. Geradores de oxigênio indevidamente desmontados e rotulados incorretamente causaram a queda do Valojet 592. Mesmo em um porão de carga hermético, o fogo teria ardido o bastante para derrubar o DC-9. Levou só 3 minutos e 42 segundos para o fogo derrubar o avião. Não havia chance de fazer o avião aterrissar com segurança. Na sequência do acidente, a administração federal proíbe indefinidamente a Valojet de voar. A companhia aérea acaba sendo vendida. A NTSB recomenda melhor treinamento para os funcionários que lidam com os geradores de oxigênio. São os esforços teimosos e incansáveis dos investigadores que solucionam o caso do Valojet 592. Era uma coisa tipo Sherlock Holmes. Há um processo de eliminação para reduzir as coisas a uma causa. 17 de janeiro de 2008. O voo 38 da British Airways está chegando ao fim de uma jornada de 10 horas e meia de Pequim até o aeroporto de Heathrow, em Londres. O comandante Peter Burkill já fez essa viagem muitas vezes antes. Eu operava muito aquela rota. Era um dos meus voos favoritos, porque era dia e você podia ver as vistas durante todo o percurso. Burkill e o copiloto John Coward têm milhares de horas voando a aeronave 777. É uma delícia de pilotar. O manejo dela é ótimo. Ela tem equipamento moderno, os computadores são fáceis de usar. Alimentado por 2 enormes motores Rolls-Royce, o Boeing 777 é um dos aviões mais seguros da indústria. O piloto automático está no controle enquanto a tripulação se alinha com a pista. 300 metros acima do solo, o avião é atingido por alguns ventos fortes. É só um pouco de turbulência. É o primeiro problema de um voo muito suave. 2 minutos antes do pouso, Coward assume o voo. Você tem o controle? Eu tenho o controle. Speedbird 38, liberado para pouso na 27 esquerda. Liberado para pousar 27 à esquerda. Speedbird 38. Mas, de repente, há um problema. Eu não tenho potência nos motores. Eles não têm potência alguma. O que está acontecendo? Como assim? Eu estava olhando para os instrumentos do motor e eles não faziam sentido para mim, porque estávamos pedindo potência total, mas os instrumentos do motor não estavam nos dando potência alguma. A menos de 5 quilômetros da pista. Mas o que é isso? O avião está avariado da pior maneira imaginável. Bom, parece que temos falhas nos 2 motores. O avião está caindo na direção do sudoeste de Londres. Isso não pode estar acontecendo. Este é um dos jatos mais modernos do mundo. Mayday! Mayday! Speedbird! Speedbird! Os pilotos de um 777 da Boeing precisam encontrar uma maneira de evitar que o avião caia em um subúrbio de Londres, potencialmente matando dezenas de pessoas. Ambos os motores do voo 38 da British Airways falharam. Baixa velocidade do ar. Não há potência o bastante para chegar à pista do aeroporto de Heathrow. Eu sabia que tinha cerca de 15 segundos para tomar uma decisão enorme. Eu precisava passar por aqueles edifícios. Eu precisava recolher os flaps. Recolher os flaps reduzirá o arrasto, mas também a sustentação. O avião voará mais longe, mas cairá mais rápido na grama da cabeceira da pista. É uma opção perigosa, mas é a melhor opção para o comandante Burkill salvar vidas.
difícil, muito difícil. Eu me lembro de alguns impactos e do barulho. Meu Deus! O pouso foi muito difícil. Foi duro. Houve apenas um estrondo enorme. O barulho, pedaços caindo do teto. Equipes de resgate correm para o local. Milagrosamente, todos estão vivos. Ainda assim, a queda do voo 38 é o mais grave acidente em Heathrow em 30 anos. Mais significativamente, o 777 é um dos jatos mais modernos e confiáveis do mundo. O acidente abala o setor aéreo. O 777 é o mais seguro que um avião pode ser. Tem um excelente histórico de segurança. Mas o que aconteceu? Você não gosta de saber que isso pode acontecer com o restante de sua frota. Investigadores chegam rapidamente ao local. Phil Slight é o engenheiro-chefe da AAIB da Grã-Bretanha, a divisão de investigação de acidentes aéreos. Quando você chega em um lugar de acidente como esse, o primeiro pensamento que você tem é por onde eu começo. Apenas algumas horas após o acidente, os investigadores entrevistam a tripulação. O comandante Peter Burkell conta em primeira mão o que aconteceu. Tentamos aumentar a potência deles manualmente, mas nada. Burkell explica que algo fez com que ambos os motores Rolls-Royce do jato falhassem ao mesmo tempo, roubando a potência da aeronave. Quando você fica sabendo sobre uma falha dupla de motor, você começa a procurar o que eles têm em comum. O que poderia fazer com que ambos os motores falhassem ao mesmo tempo? Então, a nossa conclusão inicial foi que eles podem ter ficado sem combustível. No local do acidente, os investigadores analisam os níveis de combustível da aeronave. Eles confirmam que 2 dos tanques de fato tinham combustível. A perda de potência no voo 38 deve ter sido causada por outra coisa. Uma explicação deve ser fácil de achar, uma vez que todas as peças que os investigadores podem desejar estão prontamente disponíveis. Tivemos muita sorte de ter a quantidade de dados que tínhamos sobre essa aeronave, porque a aeronave permaneceu intacta. Conseguimos obter muitos dados dos gravadores e também dos computadores. Os computadores avançados do 777 lidam com a maioria dos sistemas de voo. Uma falha maciça desses sistemas poderia explicar por que os motores pararam de funcionar. Depois de analisar os gravadores de voo, os investigadores descartam falha de computador como um fator no acidente. Mas isso não é tudo o que os gravadores dizem. Os 2 parâmetros do gravador de acesso rápido foram as válvulas de medição de combustível. Ambas as válvulas indicaram que elas se abriram para sua posição totalmente aberta. Os computadores do avião estavam funcionando e as válvulas de combustível estavam abertas. Então por que o combustível não chegava aos motores? Os investigadores estão perplexos. Eles tinham os pilotos, eles tinham os passageiros, eles tinham a aeronave, eles tinham tudo lá, exceto a causa da queda. Isso tinha desaparecido como num passe de mágica. Incapazes de explicar por que o voo 38 da British Airways fez um pouso forçado em Heathrow, os investigadores agora vão das pistas que eles têm para aquelas que eles não têm. O Phil começou a dizer um mantra, que foi uma citação de Sherlock Holmes. O que quer que reste, por mais improvável que seja, deve ser a causa. Tem que ser. Nesse caso, sempre voltamos para o que estava lá, o que poderia estar lá e que não está lá agora. E voltamos ao gelo. Os investigadores se perguntam se o gelo acumulado nas linhas de combustível enquanto sobrevoava a Sibéria poderia ter entupido o sistema. Gelo nas linhas de combustível tem sido uma preocupação para os jatos de todos os tipos que voam em massas de ar frio. Se você tiver água no combustível, essa água congelará e formará cristais de gelo. Décadas atrás, os engenheiros projetaram um sistema para lidar com o gelo que se formava nas linhas de combustível dos jatos de passageiros. A alma do sistema é o trocador de calor de óleo, ou FOHE. O combustível frio passa por tubos finos, que são rodeados pelo óleo quente usado para lubrificar os motores. Um aquecedor de combustível aquece o combustível para evitar o congelamento do delicado sistema de controle de combustível. Se o gelo se acumulou nas linhas de combustível e, de alguma forma, o FOHE não conseguiu derretê-lo, como os investigadores podem prová-lo, já que a evidência de gelo não está mais presente?
3 meses após o acidente, Brian McDermott voa para a sede da Boeing em Seattle para testar se o gelo foi um fator-chave na queda do voo 38. Primeiro, eles reconstroem todo o sistema de combustível. Então eles replicam as condições de temperatura que o Boeing 777 encontrou durante o voo. Quando a temperatura chega a cerca de 20 graus Celsius negativos, então os cristais de gelo começarão a grudar uns nos outros e também ficarão grudados no interior dos tubos. Houve uma certa surpresa em relação a quanto isso poderia se espalhar. Agora estamos chegando a algum lugar. Embora os investigadores possam provar que os cristais de gelo provavelmente se formaram durante o voo, isso não explica se eles poderiam ter derrubado o avião. O FOHE deveria ter derretido o gelo. Investigadores simulam a jornada do voo 38. Durante a longa viagem de Pequim, o piloto automático manteve velocidade constante e baixa potência durante horas, nunca exigindo um aumento abrupto da potência dos motores, até pouco antes deles chegarem à pista. A aproximação em Heathrow foi uma aproximação bastante turbulenta. E os motores exigiam vários níveis de potência de empuxo. O problema que estávamos analisando é muito difícil de simular e durante aquele que foi um dos últimos testes, conseguimos reunir todos os elementos envolvidos. Depois de simular o funcionamento dos motores a uma velocidade constante, os investigadores aumentam a potência, assim como o piloto automático fez depois que o avião enfrentou uma turbulência. O que acontece a seguir esclarece tudo. A demanda repentina por mais potência dos motores faz com que a pressão do óleo do trocador de calor caia drasticamente. E quando os investigadores examinam esse componente vital, nós então vimos que o gelo se formou na frente dele. O sistema projetado para derreter o gelo falhou. O gelo mole que havia se formado no fundo das linhas de combustível se soltou quando a pressão foi aumentada abruptamente. O design dos tubos de entrada fez com que o gelo entupisse o FOHE, impedindo que o combustível chegasse aos motores. O combustível continuará a fluir, mas a taxa de fluxo é muito menor do que deveria ser. Peter, não consigo potência dos motores. Não estão me dando potência. Enfrentando uma ameaça que ninguém sabia que existia. Mayday! Speedbird! Speedbird! Os pilotos não tiveram chance alguma de solucionar o problema. O gelo que derrubou um dos aviões mais sofisticados do mundo tinha desaparecido quando os investigadores chegaram. O estranho dessa investigação foi que o culpado tinha desaparecido da cena. Logo após os testes de Seattle, a fabricante de motores Rolls-Royce reprojetou o trocador de calor de óleo. Mas foi a diligência incansável dos investigadores e um pouco de inspiração de Sherlock Holmes que desvendaram esse mistério. Então a filosofia é que você não deixa pedra sobre pedra. Se houver alguma pedra que não foi virada, qualquer pedaço de metal que ainda precise ser chutado, examinado, analisado, o seu trabalho ainda não foi feito. – 21 de dezembro de 1988. O voo 103 da Pan Am está voando de Londres para Nova York. O jato acaba de decolar do aeroporto de Heathrow. Boa noite, Scottish. Clipper 103, estamos em 310. 103, você está identificado. A maioria dos passageiros são americanos a caminho de casa para a temporada de férias. A primeira parte da viagem aos Estados Unidos leva o avião para o noroeste sobre a Escócia. E depois cruza o Oceano Atlântico até a cidade de Nova York. Depois de 37 minutos de voo, o avião passa sobre Lockerbie. É uma das várias pequenas cidades da Escócia sobre as quais o avião vai passar. Michael Gordon está conversando com um amigo. Espere um pouco. Tem alguma coisa estranha aqui fora. Eu ouvi esse barulho e o barulho soou como um trovão. E o barulho ficou cada vez mais alto. E eu pude ouvir o barulho que chegou ao estágio de ser semelhante a um caça.
E naquela época, nós tínhamos muitos aviões militares passando pela área. Eu vi objetos escuros, coisas escuras, caindo do céu contra as luzes de Lockerbie. Então, pude ver um objeto preto, longo e fino, que tinha um incêndio na superfície caindo do céu. E ele estava indo na direção de Lockerbie. Quando bateu, foi uma explosão das mais horrendas. O voo 103 da Panam caiu do céu. Lockerbie está em chamas. Investigadores de acidentes aéreos são despachados para a pequena cidade. Mick Charles é o principal inspetor da AAIB. Um dos primeiros locais que visitamos foi a área da cratera. Ainda havia um forte cheiro de combustível de aviação e espalhados a toda a volta havia pedaços de detritos e, ocasionalmente, tecido humano também. Todas as 259 pessoas a bordo estão mortas. 11 moradores de Lockerbie também morreram no desastre. Charles está sob intensa pressão para explicar a causa da tragédia. Vocês serão organizados em grupos, liderados por um inspetor da AAIB. Alguém tem alguma pergunta? Quanto mais cedo começarmos, melhor. Houve um grande envolvimento de todos e havia muitas pessoas. Até certo ponto era caótico. Mas desde o início, a investigação não tem pistas. A queda do voo 103 da Panam é um completo mistério. Você sempre tem esse desejo de entender o que houve, e aqui ficou claro que o que quer que fosse era colossal. Mais de 1000 policiais e 600 membros das Forças Armadas chegam em Lockerbie para ajudar. No início da investigação, a nossa tarefa era encontrar o avião inteiro. Em solo, a dimensão do desastre é difícil de compreender. A RAF nos ofereceu um helicóptero. Nós podemos usá-lo? Com certeza. Os investigadores precisam obter uma visão panorâmica para que possam localizar e começar a mapear o campo de destroços. Quando fazem o levantamento pelo ar, eles ficam chocados com o que encontram. Partes do avião estão espalhadas por uma área maior que toda Londres. Logo fica claro que o voo 103 da Panam estava se despedaçando muito antes de cair no chão. Normalmente você tem um local de acidente razoavelmente contido. Em Lockerbie não foi assim. A polícia identificou meia dúzia de locais distintos. Um 747 é composto de mais de 6 milhões de peças. Nos restos do jato, os investigadores precisam encontrar o que lhes dirá o que aconteceu. Dentro da cabine de comando do avião, os investigadores observam a posição de vários interruptores e controles. Eles descobrem que o piloto automático está ligado e as máscaras de oxigênio não foram acionadas. Nada de estranho foi encontrado na cabine de comando. Tudo era consistente com o voo de cruzeiro. Enquanto o meticuloso trabalho de coletar evidências continua, os investigadores se perguntam se sabotagem pode ter sido o motivo da queda. Charles? Tom Thurman, do FBI, chega para ajudar na investigação. Se foi uma bomba, há uma chance de que evidências importantes possam ser encontradas. Estávamos procurando por danos explosivos nesses pedaços de metal, mas até que encontrássemos evidências físicas de uma bomba, seria considerado um acidente. Na véspera de Natal, apenas 3 dias depois da queda do avião, a investigação dá sorte. Mick Charles tinha um saco e tinha um pedaço de metal naquele saco. O que é isso? Achamos que é um trilho de bagagem. Isso ajuda a guiar os contêineres de carga para o seu lugar. Pequenas marcas são identificadas no metal. São os sinais característicos de uma bomba. Os gases quentes do processo de combustão da explosão atingem um pedaço de metal em especial.
e causa alguns buracos nele, como se fosse um maçarico. Estávamos muito desconfiados de que foi uma bomba que causou essa destruição, mas não estávamos prontos para dizer alguma coisa antes de termos esses detalhes confirmados pela perícia. Os investigadores enviam o trilho de bagagem para um laboratório forense britânico para análise. Os resultados são conclusivos. Vestígios de 2 produtos químicos usados para fazer explosivos plásticos são encontrados nos destroços recuperados perto de Lockerbie. Em 28 de dezembro, apenas 7 dias após a queda, os investigadores têm as suas provas. Foi determinado que 2 partes da estrutura metálica do trilho de bagagem mostram evidências conclusivas de que um explosivo foi detonado. O voo 103 da Pan Am tinha uma bomba. A investigação passa a ser mais urgente. Cabe ao FBI responder a uma pergunta clara. A nossa determinação em relação a Lockerbie era descobrir o culpado e prová-lo, porque queríamos levar o culpado à justiça e responsabilizá-lo pela morte de 270 pessoas. A tragédia do voo 103 da Pan Am torna-se um caso criminoso. Mas o FBI ainda precisa da perícia dos investigadores da AAIB para desvendar o mistério. Proibida a entrada não autorizada. Encontrar a bomba é uma coisa. Encontrar quem a colocou é outra completamente diferente. Isso levará as habilidades da equipe da AAIB ao limite. Engenheiros da AAIB reconstroem a fuselagem a partir de fragmentos dos destroços recuperados do local do acidente. Eles logo identificam o local da explosão. Peter Claydon é responsável por remontar os contêineres de carga que estavam diretamente atrás da zona de estilhaços. Eu tinha como meta principal identificar o container de bagagem que continha o dispositivo. Os investigadores se concentram nos contêineres de carga que foram encontrados no campo de destroços ao sul. Destroços que foram ejetados logo após a explosão. O container metálico AVE 4041 é de grande interesse. Estava diante da asa onde o dano causado pela explosão era maior. O dano causado ao container metálico foi bem extenso. O dano ao container de fibra de vidro adjacente, acho que podemos chamar de dano colateral. Investigadores criam uma estrutura simples e anexam as peças do container de carga real a ela. Quando terminam, fica claro. O container AVE 4041 carregava a bomba que derrubou o avião. Examinando de perto os danos ao piso e à lateral do container, os investigadores também são capazes de identificar a altura da bomba, onde ela estava no container quando explodiu. O que isso me revelou foi que o dispositivo provavelmente estava em uma mala. E essa mala provavelmente não estava no chão do container. Parecia que estava em um nível acima. Segundo os registros de bagagem, significa que a mala contendo a bomba tinha vindo de um voo de conexão. Mas de quem era a mala? E em que ponto ela foi colocada no avião? Os investigadores procuram a mala que continha a bomba que derrubou o voo 103 da Pan Am. Estudando pequenos fragmentos de destroços, peritos britânicos identificam a mala. Uma Samsonite 4000 rígida. Várias peças de roupa muito próximas da explosão também foram identificadas, provavelmente sendo da mala que escondia a bomba. A maioria dessas roupas eram feitas por um único fabricante e eram vendidas apenas na pequena ilha de Malta. Malta tornou-se o foco da investigação por causa do fabricante e, finalmente, pela distribuição de algumas das roupas encontradas em Lockerbie. Investigadores encontram a loja em Malta onde as roupas foram vendidas. O dono lhes dá outra pista. A principal coisa que ele nos disse foi que a pessoa tinha um sotaque líbio. Algo que ainda não tínhamos evidências que ligasse a Líbia à bomba. Em 1988, a Líbia estava se recuperando de uma série de confrontos com os militares americanos. Não surpreenderá nenhum de vocês saber que, além do Irã,
Identificamos uma outra nação, a Líbia, igualmente envolvida no terrorismo. O país estava isolado e seu líder, Muammar Gaddafi, era agressivamente anti-americano. Talvez a bomba no voo da Panam tenha sido um ataque da Líbia contra os Estados Unidos. Examinando registros de bagagem do voo da Panam, a polícia descobre uma mala que havia sido transportada de Malta para Frankfurt mais cedo naquele dia. A mala de número B8849 havia sido enviada para o aeroporto de Heathrow. Ela então foi colocada no segundo nível do container de carga AVE 4041. Era a mala da Samsonite, que os investigadores agora sabiam que continha a bomba. Mais de um ano após o acidente, uma nova descoberta em Lockerbie ajuda os investigadores. Peritos descobrem uma placa de circuito entre as roupas que vieram de Malta. Esta placa de circuito é metade do tamanho da unha do polegar. Truman leva uma foto do circuito para a Agência Central de Inteligência, a CIA. Espera um segundo. Pode ser igual. Você tem esse temporizador? Examinando relatórios sobre vários atentados, Truman encontra uma peça igual. Em poucos minutos, literalmente, eu comecei a sentir calafrios. E agora, enquanto eu falo sobre isso, começo a sentir calafrios de novo. Eu ainda me lembro daquele momento em que eu estou olhando para um circuito em minhas mãos igualzinho ao que eu estou vendo na fotografia. É isso que estamos procurando. O temporizador em posse da CIA foi apreendido na África alguns anos antes. 2 homens líbios tentaram fazer o temporizador e vários quilos de explosivos passarem pela segurança do aeroporto. É idêntico ao temporizador usado para derrubar o voo 103. Foi um temporizador delay longo que derrubou aquela aeronave. E nós queríamos saber de onde ele veio. Em 1999, 11 anos após a explosão, eles finalmente têm o culpado. Na época do desastre, Abdel al-Megrahi era um oficial da inteligência do governo líbio. Ele é preso e acusado. Em 2001, juízes escoceses o condenam à prisão perpétua pelo assassinato de 270 pessoas. Uma busca por evidências envolvendo agentes do FBI e investigadores da AIB traz justiça ao caso. Lockerbie foi uma ocasião rara em que nos sentimos honrados por participar. Todos desempenharam pequenos papéis para fazer grandes contribuições para o sucesso geral. Quando um avião de passageiros tem uma emergência em pleno voo... Mayday! Speedbird! Speedbird! Ouvimos histórias de pilotos heróicos. Quando um avião cai... Ouvimos falar de esforços de resgate heróicos que salvam vidas. Mas há outros heróis em meio à tragédia de um desastre aéreo. Os homens e mulheres que desvendam um caso, contudo conspirando contra eles, e trabalham para garantir que nunca aconteça novamente. Se você faz isso há alguns anos, entende que o trabalho é muito importante. Você se convence de que realmente acaba salvando vidas.